Olá! Olha, o tema do vídeo de hoje está bem interessante. Eu vou falar sobre um tema que muita gente não conhece por esse nome, mas eu tenho certeza de que você sabe o que é, pode estar passando por isso e familiares e amigos também. O nome é trauma vicário. Vocês querem entender o que é o trauma vicário? Então fica nesse vídeo para que, de repente, vocês compartilhem com quem precisa escutar e até mudar um pouco a rotina da própria vida antes que entre num processo depressivo profundo, ok? Bom, antes eu quero que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho, tudo que vocês puderem para engajar esse vídeo, porque afinal de contas, dá trabalho, gente. Toda semana fazer vídeo aqui é algo que eu gosto muito, inclusive vocês sabem que eu sou uma pessoa que respondo. Se vocês colocam qualquer tipo de dúvida aqui, eu tenho atenção de ir lá responder, ajudar, o que for possível. Eu sempre tento trazer temas que são atuais, temas que são importantes para quem se relaciona, para quem vive no mundo de hoje, né? Só que, por exemplo, esse tema agora, o que ele tem a ver com relacionamento? Eu vou chegar lá, mas vamos começar pelo mais importante: entender o que significa esse trauma vicário. Provavelmente você já passou por essa situação de receber vídeos tristes que comovem muito, ou vídeos políticos que te deixam muito revoltado, ou vídeos de cenas de guerra, ou algumas cenas que te deixam realmente assim com a tua empatia muito à flor da pele e que você se coloca naquela situação e você fica triste. Você sente algo por ver aquele vídeo. Pois é, imagina só se você tiver exposição a esse tipo de vídeo, e quando eu falo esse tipo de vídeo, também são vídeos que te deixam revoltado em relação à política, principalmente hoje em dia que a gente está vendo aí a briga dos dois extremos, que sempre tem vídeos de um lado e do outro, que podem te deixar também com os nervos à flor da pele, justamente por você se colocar no lugar, se enxergar naquela situação e essa empatia exagerada e essa exposição constante pode te causar alguns sintomas muito sérios, como anedonia. O que é anedonia? É quando você não vê graça em nada mais na vida, quando você não vê mais esperança nas coisas que você vive, nas situações em que você vive. Quando tudo para você é meio sem graça, sabe? Ah, você não consegue vibrar muito de felicidade para determinadas situações da sua vida, para pequenas coisas. Você acha tudo meio sem sal, sem sabor, sem cor. É mais ou menos isso. Quando você começa com essa falta de esperança, você fica mais melancólico, você acha que não existe mais solução para o mundo, não tem mais solução para a humanidade, justamente porque você está tão exposto a esse tipo de situação o tempo todo que você acredita que o que você está vivenciando, que o mundo está vivenciando, apenas aqueles recortes. Só que uma coisa que a gente não sabe, que a gente não tem nem ideia, é que existem mais pessoas boas do que más no mundo. Existem mais situações positivas do que negativas. Mas, infelizmente, o que ganha mais foco? O que vende mais? Que tipo de notícia que a gente acha que você acha que vende mais na TV aberta, TV fechada, ou qualquer, né, WhatsApp, no Instagram? O que vende mais é o que gera mais sofrimento. São as desgraças, as violências, as situações de tristeza, as situações em que te deixam realmente impactados. Quando você vai assistir, por exemplo, um jornal, tá? Um jornal lá do teu país, do país onde você vive. Aqui eu moro em Portugal, então assim, é diferente do Brasil, que tem, por exemplo, o Jornal Nacional, né? Que tem jornais específicos que trazem a notícia do mundo, ok? Geralmente, você vai ver, se você for fazer a contagem, você vai ver muito mais notícias negativas do que positivas. Significa que aconteçam mais coisas negativas do que positivas? Não. É porque são essas notícias que vendem, são essas notícias que deixam a pessoa ali focada e engajada
no canal, né? Então, assim, o que é mais importante hoje para as pessoas que produzem conteúdo? Que você esteja engajada no conteúdo delas. Desde sempre foi assim, né? O povo gosta de ver esse tipo de notícia impactante. Infelizmente, as notícias boas, eu falo que assim, né, o grito dos bons, ele não existe tanto. Porque as pessoas boas, elas não aparecem tanto, né? As coisas que acontecem de boa no mundo não são muito. Não existe um foco para isso. Inclusive, há um tempo atrás, eu falei aqui sobre um canal de notícias que eu gostava muito de acompanhar, mas que hoje em dia também já está trazendo viés político e eu acho isso muito chato. Era o portal de Só Notícias Boas, que era um portal que tinha só notícias boas daquela semana inteira. Todos os dias tinha uma notícia legal, né, de descobertas de vacina, de descobertas de tratamento para câncer ou para outras doenças, que tinham, por exemplo, momento fofura, onde mostrava, por exemplo, momentos de solidariedade de pessoas, de seres humanos com outros seres. E a gente pode perceber, por exemplo, que quando acontece algum tipo de catástrofe natural, a gente vê como as pessoas são boas, sim. A gente vai ver também notícias de gente ruim que tenta se aproveitar da catástrofe, do que está acontecendo, mas a gente vê muita gente boa se engajando para ajudar, para mandar doações, mantimentos, para fazer o que é possível fazer. E às vezes até o que é impossível. Só que o foco normalmente não está nessa parte positiva. Geralmente, até nesses momentos, você vê o foco nas notícias sempre em algo ruim, né? Alguém que passou a perna no outro, alguém que desviou algum tipo de donativo, e isso tem sido realmente a nossa televisão. Isso tem sido as notícias que a gente consome. Só que existe uma coisa chamada algoritmo, principalmente nas redes sociais, que é o que as pessoas têm consumido mais, cada vez mais, tá? Instagram, TikTok, Twitter, sei lá, todas essas redes, elas são mais consumidas no dia a dia. Até mesmo o WhatsApp tem sido um meio, né, de rede social onde as pessoas vão espalhando notícias que muitas vezes nem são verídicas, ou até que são verídicas, mas elas são muito impactantes, elas trazem muito essa exposição negativa que causa o trauma vicário. Geralmente, o algoritmo ele vai lendo, né, e vai entendendo todas as notícias que você fica mais tempo, que você consome, que você curte, que você compartilha. E aí, cada vez que você vê notícias como essas, negativas, com cunho de violência, ou de revolta, ou de tristeza, né, tanto faz, o algoritmo vai entendendo que é aquele tipo de notícia que você quer visualizar. Ele para de te mandar outras coisas, outras informações, outros vieses, né? Ele deixa de te enviar aquilo e só passa a te enviar a mesma coisa, o mesmo tipo de vídeo. E aí o que vai acontecer? Você vai consumindo mais, vai consumindo mais, vai consumindo mais. E cada vez mais você vai sentindo tudo isso que eu falei. Você já não vê tanta graça na vida. Você acha que já não existe solução, né? Na humanidade, nas pessoas, no seu país, na sua cidade. Você acha que todo mundo é ruim, que você não deve confiar em ninguém, que as pessoas não estão ali para ajudar. Então você passa, inclusive, a ser um pouco egoísta, porque você já não ajuda por achar que você pode estar caindo num golpe. Você já não tem um altruísmo tão grande, porque de alguma forma aquilo ali pode não ser verdade e você não quer passar por isso. Então a gente deixa até a humanidade ficar um pouquinho de lado. Tudo começa com uma hiperempatia, você passa a já não ver graça nas coisas, você passa a não ter esperança e você vai mudando o seu comportamento. Você enxerga o outro como inimigo. Você já não consegue enxergar as pessoas como parceiros, como amigos, como pessoas que podem estar ali para te auxiliar. E isso é muito grave.
Já parou para pensar na gravidade disso? Porque a gente está ficando mais frio, a gente já não se impacta tanto depois de um tempo com as notícias, a gente vê esses vídeos e já não nos tocam mais. E depois de um tempo, você percebe que você entrou em sintomas depressivos e passa, assim, vivenciar uma depressão. Você já não tem vontade de sair de casa, você fica com medo, você tem medo da violência, você tem medo do que você pode sofrer na rua, você já acha que os seus amigos não têm assuntos que possam te agregar, você acredita que eles já não têm sentido para você, então você já não quer encontrá-los, você já não tem mais essa vida social mais intensa, você passa a diminuir cada vez mais. Aí muitas vezes você, para melhorar um pouco a sua situação, você começa a ler muito, a estudar muito e acaba se isolando um pouco mais. E isso, às vezes, se você não perceber e não procurar ajuda, pode ser um caminho sem volta. Eu tenho visto muita gente passar por isso, tá? Pessoas de mais idade passar por isso, principalmente por conta dessa polaridade política que a gente tem visto, acho que no mundo inteiro, não é só no Brasil que acontece, por conta de tanta intolerância, as pessoas estão ficando mais intolerantes. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Porque sempre que eu converso com alguém que está passando por isso, a pessoa fala: "Ah, mas eu não vou me informar, eu não vou buscar informação, eu vou virar uma pessoa alienada". Eu vou dizer uma coisa importante. Primeira dica que a gente vai escutar, tanto dentro de um consultório psiquiátrico quanto dentro de uma clínica psicológica, você vai escutar a mesma coisa. Pare de entrar nas redes sociais por um tempo. Faça um detox. Faça um detox dessas notícias, comece a buscar outros tipos de notícias melhores, como, por exemplo, esse portal que era bom, mas agora eu acho que devem ter outros também. Estude mais, leia mais coisas diversas para que você tenha assunto e possa trocar ideia com seus amigos. Faça, de repente, um clube da leitura ou participe de algum grupo de esporte que você possa interagir mais, socializar mais com as pessoas. Evite assistir qualquer tipo de jornal. Deixe para ver as notícias, né, em fontes um pouco mais imparciais e ainda assim não faça isso todos os dias. Tente focar na sua vida, porque isso também tem destruído relacionamentos. E por isso que eu falei, aonde entra relacionamento nessa história? Muitas vezes os casais agora estão passando por isso, que uma das pessoas fica o tempo todo no celular e fica o tempo todo consumindo esse tipo de notícia e não tem outro assunto a não ser esse, a trazer desesperança, a trazer medo, a trazer pânico. Uma pessoa que tem medo, ela não vive bem, ela não consegue viver uma vida tranquila, ela não consegue viver o dia a dia dela de uma forma plena, porque ela tá sempre com medo. Ela tem medo de sair de casa, ela tem medo de ser assaltada, ela tem medo de ser. Então, assim, ela tem medo de tudo. Ela tem medo que exista uma guerra, que ela precise fazer coisas que ela não estava imaginando fazer. Então, ao invés disso, foca na sua vida. Se você tem um parceiro, uma parceira que está passando por isso, que você tem percebido esse comportamento, né, tente conversar com essa pessoa. Peça que ela realmente pare um pouco de se expor a esse tipo de notícia, que ela não espalhe isso nas redes sociais, que ela até engane um pouco o algoritmo, vendo outras notícias, outras coisas mais fúteis até, né? Buscar por arte, música, ou outro tipo de notícia positiva para que você consiga também entender que existe um mundo fora daquele algoritmo que foi feito para você. Para que você entenda que, assim, do teu lado tem alguém que quer o seu bem, que quer conversar com você, que quer compartilhar o que há de melhor da vida com você.
Se você tem filhos, olhe para o teu filho, dê atenção para ele, crie, faça uma criação que tenha a ver com seus valores. Foque no que você pode fazer de bom para você passar adiante resiliência, força, segurança para aquela criança, que muitas vezes fica de lado porque você está ali o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro consumindo esse tipo de notícia que vai te deixando com uma melancolia, uma tristeza, uma angústia muito grande e que a criança sente. Ela sente até pelos cuidados que você acaba deixando de dar para ela, pela falta do acolhimento, porque você está desesperançosa, como é que você vai passar esperança para o teu filho? Então, eu quero deixar aqui esse recado porque eu sei que muitas pessoas estão passando por isso. E eu gostaria muito que houvesse essa mudança, que as pessoas passassem a de fato olhar para uma esperança maior, para coisas mais positivas, para focar na própria vida, no próprio sucesso, no sucesso financeiro, amoroso, para a saúde. Cuide de si, porque quando você se estrutura emocionalmente e fisicamente, você fica muito mais blindado a tudo isso. E aí tem um olhar de fora. Olhe de fora. Não entre em nenhum desses extremos, sabe? Não coloque alguém como se aquela pessoa fosse o salvador da pátria, como se existisse alguém que vai salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo somos nós. Com cada passinho que a gente der, com cada atitude que a gente tiver na nossa vida. Porque a gente tem que começar pelo nosso pequeno ciclo, para que esse pequeno ciclo vá aumentando cada vez mais. E aí a gente sim espalha coisas boas por aí. Ó, se você estiver passando por isso, ou conhecer alguém que está passando, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Faz aqui no teu comentário. Vamos conversar, bater um papo, trocar uma ideia, porque assim, eu acho que está faltando isso, né, de da gente conseguir falar de outros assuntos e da gente agregar na vida do outro, sem querer impor a própria verdade. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você. E se não fizer, também vai fazer para alguém. Então, encaminha, tá bom? Um beijo e até a próxima.